Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início, então, à sessão do dia 17 de agosto de 2020, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas 4.033, de 13 de 7 de 2020, em aprovação a ata 4.034, de 14 de 7 de 2020, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Sidnei Catafesta, a vereadora Maria da Glória Menegotto, o vereador Josué Paese Filho e o vereador Tadeu Salibe dos Santos. E o vereador José Mário Belaver. Uma questão de ordem. O senhor sabe que, em função da pandemia, alguns colegas, né, estão em resguardo ou se precavendo, né, da possível situação que aí se encontra. Então, eu quero comunicar, né, que o vereador José Mário Belaver, ele não se faz presente em função disso. Acredito que também os outros colegas também, né, não estão presentes devido ao momento e a situação, né, da pandemia. Acredito também que seria importante constar dentro das possibilidades, né, que eles não estão presentes em função deste momento aí. Eu acho que tem que constar em ata, sim, e também talvez, eu não sei qual é que é o outro trâmite legal aí, sim, da casa. Tá? Então seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Ciência. Com certeza, tu tem toda a razão. Foi aprovado, então, as atas 4.033 e a 4.034, com a presença de todos os vereadores e com a ausência justificada dos 5 vereadores que eu mencionei. Então, o Sidnei Catafesta, Maria da Glória Menegotto, Josué Paese Filho, Tadeu Salibe dos Santos e José Mário Belaver. Então, e aprovado pelos vereadores presentes. Obrigado pela orientação aí. E agora eu solicito ao vereador Arielso Arcego, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Com a palavra o vereador Arielso Arcego. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, cumprimentar aqui o Miller da Rádio Espaço, o Leandro da TV Serra, e nós temos aqui um e-mail do Rafael Gasperim Boff, por solicitação do presidente do Coré de Serra, Mônica Matia, encaminhamos convite para a live de lançamento da ampliação do complexo hospitalar do Hospital Geral de Caxias do Sul. A live acontece na próxima quinta-feira, 20 de agosto, às 10 horas, através do canal do YouTube do Hospital Geral de Caxias do Sul, youtube.com.chanel/ux. E se algum vereador quiser mais informações, está na Secretaria da Casa. Ofício 154/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Farroupilha, 13 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação 19/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao pedido de informação 19/2020,
Ofício 281/2020 da bancada do PSB segue retorno em anexo. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal, e Elda Brutomesso, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Não tem anexo aqui, ofício 44/2020, Farroupilha, 10 de agosto de 2020. A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano ao Departamento Jurídico. Assunto, resposta, pedido de informação 19/2020 e análise legal. Aqui tem os ofícios, então, encaminhado. E os vereadores que quiserem, principalmente o vereador do PSB, a resposta está na Secretaria da Casa. Ofício 155/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 14 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Farroupilha. Assunto, resposta do pedido de informação número 26/2020. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Senhoria na oportunidade em que, em resposta ao pedido de informação 26/2020, ofício 331/2020 da bancada do MDB, seguem cópias anexas da documentação solicitada. Isto posto, agradecemos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal. Elda Brutomesso, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. E aí, anexo, então, a este ofício está a licitação com seus anexos. E os vereadores que quiserem ter estas informações, está na Secretaria da Câmara de Vereadores. No momento, senhor presidente, o expediente é este. Obrigado. Obrigado, vereador Ariel Soárcigo, primeiro secretário, pela leitura do expediente da Secretaria. Antes de passar ao grande expediente, eu quero saudar a todos os vereadores presentes. Saudar a vereadora Eleonora Broilo, né? Obrigado pela presença. Saudar a imprensa, a TV Sera, que nos acompanha através do Leandro Adamati, o Miller, da Rádio Espaço FM, obrigado pela presença. Também agradecer a presença aqui da comunidade de Nova Sardenha, que estava presente, e a comunidade do Caçador, né? Então, obrigado pela presença. Saudar os funcionários da casa, os internautas que nos assistem nesse momento e os demais presentes, né, que estão nos assistindo nessa noite. Passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Uma questão de ordem ao vereador Jonas Tomazini. Apenas como sugestão, quem sabe como prevenção também, os colegas que aqui estão podem nos ajudar melhor, mas eu sugeriria que quem for usar o grande expediente, dentro do possível, usasse do seu próprio local, do seu próprio microfone, visando que a tribuna, se compartilhada, e ainda mais muitos colegas acabam retirando a máscara quando fazem uso da tribuna, pode gerar um local de contaminação. Então, não que usando do seu microfone vai zerar essa possibilidade, mas quem sabe é uma medida que possa contribuir para diminuir. Repito, é só algo que me veio assim e que pode, quem sabe, ajudar. Certamente, doutora Eleonora e o doutor Tiago podem contribuir nesse sentido, se é algo, e nós poderíamos, quem sabe, manter essa medida, né, como contenção para as próximas sessões, até que tivermos essa situação normalizada. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Uma questão de ordem, a vereadora Eleonora Broilo. Eu ia fazer essa mesma sugestão. Não, ótimo, mas eu vou acrescentar mais uma coisa. Eu gostaria de sugerir, né, que não fossem retiradas as máscaras, pelo menos por um período de tempo, até que as pessoas todas estejam consideradas aqui dentro como imunes, como não tiveram
não desenvolveram, enfim, o Covid, né? Tendo em vista a gravidade do desenvolvimento de uma das funcionárias, da doença de uma das funcionárias. Então, eu gostaria que a máscara não fosse retirada, né? Mesmo quando a pessoa estivesse falando. A máscara não impede absolutamente nada, tá? Não impede troca nenhuma dos gases. Então, se for possível, porque afinal de contas a máscara, ela não é uma proteção para a gente só. A máscara é principalmente uma proteção para o próximo. Nós estamos, quando uma pessoa tira a máscara, ela está colocando em risco as outras pessoas. Então, por favor, vamos manter as máscaras hoje. Obrigado, vereadora Eleonora. Então, tem 2 pedidos. O primeiro é do Jonas Tomazini. Então, usando o grande expediente, cada vereador fica no seu local. Não usa a tribuna, até para não ter contaminação. E outro pedido é da vereadora Eleonora, para os vereadores não retirar a máscara na hora da fala. Fazer uma saudação especial à Glória Menegoto, que está presente também, né? E agora, eu então, dando continuidade ao grande expediente, eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna no seu local. Então, com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa, vereadoras, público que nos acompanha. O que me traz a usar o grande expediente são duas situações de dois contratos que o Executivo fez nos últimos meses, e reforçando que o nosso papel como vereador, o primeiro papel como vereador, é ser um fiscalizador dos gastos públicos. Então, o primeiro contrato é aquele do famoso software da saúde, que na última semana, então, foi publicado no Diário Oficial do município a suspensão do contrato, o seu termo de nulidade do pregão eletrônico e, consequentemente, a nulidade do contrato de contratação dos serviços da plataforma de saúde. Lembro que em dezembro já foi pago 1.690.000 dessa contratação. A outra parcela estava para ser paga e teve um grande movimento dessa casa, da OAB, do Observatório Social, Dr. Maurício e Dr. Rafael Coloda, uma ação do vereador Jonas também junto ao Tribunal de Contas, e nós conseguimos segurar então o pagamento da outra parcela, e agora de forma oficial, publicado no Diário Oficial do município, nós tivemos o termo de nulidade desse contrato. Um contrato que, segundo o estudo feito pela comissão formada por servidores públicos municipais, apontou direcionamento da licitação, problemas de funcionalidade do software que seria contratado. Enfim, é uma situação em que agora o município está, de uma forma amigável, tentando reaver esse 1.690.000 que já foi pago. Caso não for feito de forma amigável, o município acionará judicialmente para retornar. O outro contrato, que nas últimas semanas também teve um andamento, é o contrato da internet para as escolas, para os prédios públicos. Um contrato de aproximadamente 14 milhões de reais. E também foi feita uma comissão, uma portaria, nomeou 5 servidores em março. E essa comissão, então, no final do mês de julho, entregou, no dia 30 de julho, entregou o parecer, sugerindo, então,
a rescisão contratual unilateral por vários motivos, que o contrato, que a prestadora de serviço não cumpriu o que o contrato previa. Aqui tem algumas questões que, por exemplo, só teve uma participante no processo licitatório, e para nós compararmos, eram 76 pontos de internet que o contrato solicitava. Desses 76 que o edital, 32 eram nas escolas. Fabiano, Oi. eu só vou te interromper um pouquinho. Tem uma questão de ordem aí, o vereador Rudimar quer fazer um comunicado. E para o tempo aí, faz favor. Queria agradecer ao vereador Fabiano e pedir ao senhor presidente, nós vereadores, licença da casa. Estou com uma gripe bastante forte e dor de garganta, então peço licença. Abraço. Com a palavra o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Então, só para nós termos uma ideia de comparação de valores, hoje o município gasta ano com a internet, nesses 32 pontos, R$11 mil. Com a contratação dessa empresa, que levaria infraestrutura e não o pacote de dados, somente a infraestrutura, nós gastaríamos R$1.339.000 por ano com a empresa vencedora da licitação. Então, uma diferença muito grande, e a execução dessa empresa, ela deixou a desejar, e felizmente deixou a desejar, porque assim pôde-se encontrar motivos para romper o contrato. Então está em vias de rompimento do contrato, no momento em que nós vivemos uma diminuição na arrecadação, uma previsão menor de arrecadação para os próximos anos, consequência da pandemia, e também uma questão de prioridades. Na semana passada, nós votamos uma lei autorizando o Executivo a comprar cestas básicas no valor de 150 mil, um recurso oriundo do governo federal. E aí nós estaríamos investindo 1.339.000 com infraestrutura, e não fala-se em dados móvel, somente infraestrutura nas escolas ou nos pontos, nos prédios públicos. Então, é o nosso papel, por mais que o vereador Thiago Brunet acredite que seja perseguição política minha, que eu esteja agindo de má fé e outras coisas mais, é o nosso papel principal fiscalizar os atos do Poder Executivo. E aqui eu vou além, eu digo que, na minha concepção, muito fala-se em nova política. Eu acredito que a nova política, Thiago, é a gente ter a coragem de romper com alguns elos que nos prendem e nos afastam daquilo que a gente verdadeiramente pensa. Essa é a nova política. Porque a nova política, na minha concepção, é a gente não defender pessoas, é a gente não defender partidos, é defender aquilo que a gente acredita ser o correto. É isso que eu penso. E eu te falei sentado aqui, há 2 semanas atrás, que eu não tenho nada contra ti. Eu te acho um cara muito bacana, um cara muito gente boa, mas tem que cortar alguns nós, porque eu tenho certeza que em muita coisa a gente pensa parecido. Em muita coisa a gente pensa parecido. E uma certa vez, 2008, Rádio Espaço FM, debate eleitoral, Paulo Dalzóquio e Ademir Bareta. E não sei se o Ariel estava lá naquela... Estava, né? E aí o clima esquentou e o ex-prefeito Ademir Bareta olhou para mim e disse: Fabiano, todo mundo tem telhado de vidro.
Nunca mais esqueci aquela frase. Todo mundo tem telhado de vidro. Então, todos nós temos telhado de vidro. E hoje, um amigo meu disse assim para mim: Fabiano, quando o Benjamin crescer mais um pouco, tu mostra o tal do vídeo da dancinha, porque senão, quando ele passar no vestibular, o trote dele vai ser passarem a dancinha para ele, para todo mundo ver. Então, mais uma vez, a gente erra e eu fico feliz que nesses 7 anos de vida pública, o que algumas pessoas lembram como um erro meu foi um vídeo infeliz de 15 segundos. E a minha vida profissional, a minha vida pessoal, o pessoal fala de uma dancinha. Então, fico até feliz com isso, Thiago. Acho que você foi infeliz com essa colocação, mas te respeito, tu sabe que eu te acho uma pessoa competente e todos nós, em algum momento, temos telhado de vidro. E algumas coisas, um vidro muito sensível. Mas temos que seguir adiante, corrigir os nossos erros, mas a nova política exige que a gente rompa com a velha política de defender muitas vezes o indefensável. E não é fácil. A gente paga um preço muito caro por isso. Mas todas as noites, quando eu deito no meu travesseiro e converso com aquele que me protege, tenho uma conversa muito franca e tenho a sensação de dever cumprido, porque os ensinamentos que eu tive, o que eu sempre prezei, e principalmente aqui nessa casa, que foi a coerência, quando votei seguindo o parecer do Tribunal de Contas contra o ex-prefeito Pascoal, eu afirmei que assim seria com quem quiser que fosse. E assim eu fiz. E assim eu farei. Porque acima de partido, acima de padrinho, acima de amigo, tem a lei, que é superior a qualquer coisa. É difícil romper isso, porque teria sido muito fácil, muito mais fácil para mim, Thiago, ter me calado, ter aceitado o que eu não achava correto. Sabe, a minha vida teria sido muito mais fácil nos últimos 2 anos. Muito mais fácil. Mas não é pelo mais fácil que eu decidi seguir a minha vida. É por aquilo que eu acredito ser o correto. Então, felizmente, esses contratos, e assim como o contrato do dos cercamento eletrônico está sendo analisado, porque eu acredito que são contratos que vão onerar muito o executivo num momento muito difícil. E aqui eu não tiro o mérito de ter uma visão futurista para Farroupilha, mas não é o momento. Nós temos que ter outras prioridades. Somados os 3 contratos, beiram os 50 milhões de reais nos próximos 4 anos. Eu acredito que isso é muito prejudicial para os cofres públicos e nós podemos utilizar de outra forma esse recurso. Então, esse software eu já venho combatendo ele, não é de hoje, não é aqui da Câmara, é desde a sua concepção e nunca fomos ouvidos. Nunca. Então, com maior felicidade, eu vi a nulidade do contrato, a nulidade do pregão, porque será uma coisa boa para a Farroupilha. E não é perseguição, não é ser raivoso, não é ser fiel àquilo que nós juramos aqui quando assumimos uma cadeira no Legislativo, que é cumprir o nosso dever,
fiscalizando os atos do Poder Executivo. Então, senhor presidente, são notícias boas para os cofres públicos, para o prefeito atual e também para os próximos prefeitos, porque tinha contratos que poderiam ser renovados. E são questões que onerariam muito os cofres públicos. Então, senhor presidente, eu queria compartilhar com os senhores esse da internet nas escolas, ainda está em tramitação, a empresa vai ser notificada e ainda não foi dado nulo o contrato ainda, mas está em vias de ser anulado também, e nós não teremos, num momento em que, desde março, nós não temos aulas presenciais, as escolas não estão utilizando a internet, então é salvaguardar o recurso público, que é tão precioso, e ficará cada vez mais escasso. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Quero saudar o sempre presidente e sempre vereador Luiz Ferdinando Nunes de Aguiar, o Iano, pela presença, né? Seja bem-vindo a essa casa aí. Saudar o Jorge Brooks, do jornal O Farroupilha, e também o Rogério da Silva, patrão do CTG Ronda Charrua. Obrigado pela presença. E temos também vou chamar de meninos, né? O Felipe Bartelli, o Marcos Gervasoni e o Guilherme Lázari. Obrigado pela presença aí. E também tem o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, que está aqui presente. Então, obrigado pela presença. Dando continuidade ao grande expediente, eu convido o partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, peço licença para descumprir uma determinação em si. Se eu ficasse lá, ficaria de costas para vocês, e ficando, ou se eu falasse de lá para cá, ficaria de costas para todos que estão aqui nos prestigiando. Então, quero saudar a todos que aqui estão, Rogério, a imprensa, o Iano, o Jorge, o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, o Miller, da Espaço, e aproveitar algumas colocações para a gente falar e que são importantes. A primeira delas não podia ser diferente, né? É referente à bandeira laranja, que voltou ou teve continuidade aqui no município. Embora nós sabemos, né, que o aumento dos casos, eles são consideráveis. Sabemos também que, infelizmente, tivemos mais um óbito hoje, né? Então, mas eu acho que é um caminho que tem que ser feito, né? A testagem, para que a gente saiba se está acometido, para que a gente também tome as devidas providências e precauções, né, doutor Tiago? Acho que esse é o intuito, né? Para que a gente se precavenha, se cuide, e também não podemos esquecer que temos colegas nossos aqui que testaram positivos, né? E temos que torcer e até orar para que eles tenham uma recuperação o mais rápida possível. Aproveitando e continuando dentro da linha da bandeira, né? A gente sabe que temos algumas empresas, e principalmente o ramo alimentício, que está sofrendo muito, né, com estas bandeiras e com essas alterações. Eu acho que dentro das orientações, dentro das normas, né, tem que ter a flexibilização, sim, até porque existem diversas ou inúmeras empresas, inúmeros colaboradores perdendo seus empregos e, teoricamente,
podem ser acometidos mais facilmente das doenças. Então, eu acho que é uma construção e uma constatação que deve ser feita tendo em vista as necessidades, né? Às vezes nós nos cuidamos para não sermos acometidos do vírus, que é fato importante, sim, porém podemos ser acometidos ou sofrer um outro revés de uma doença que pode nos acometer, que é a depressão e outras tantas aí que a gente sabe que tem. Dentro da mesma questão, bandeira laranja, bandeira vermelha, a gente percebe que tem o governo estadual está solicitando e tentando fazer uma condução para que as aulas voltem. A gente hoje ouviu também na mídia algumas escolas ou proprietárias de escolas infantis tendo seus posicionamentos, e eu acho que tem que sim fazer uma construção de todos, pais, escolas, professores, município, porque na verdade nenhum pai vai querer mandar o seu filho para uma escola se ele teoricamente tivesse a preocupação ou uma porcentagem de ser acometido. Então eu acho que é uma construção, e em contrapartida sabemos que tem muitos pais que estão trabalhando e não têm aonde deixar seus filhos. Então, é uma questão muito complexa essa, muito complexa. E é uma questão também que tem que encontrar um meio termo para atender todas as necessidades. E uma delas, que eu falei e recordo bem, 31 de março, aqui nessa tribuna, que é o transporte escolar. Se as escolas e as aulas voltarem, alguns pais, algumas famílias vão encaminhar suas crianças, seus filhos para as escolas. Teoricamente, alguns transportadores escolares vão conseguir fazer também o seu trabalho, o seu papel, porque são 6 meses, praticamente, sem rendas. E não foi encontrado um caminho, não foi encontrada uma alternativa. E sabemos que existem famílias que dependem do transporte escolar. É o esposo, a esposa, que está ali fazendo, o ramo de atividade deles é esse. Então, vamos torcer dentro da realidade, dentro de uma legalidade, dentro de uma construção de cidadania, atender estas demandas. Primeiro, a volta à escola, que teoricamente a gente percebe que vai acontecer, mas com muito cuidado, que os pais tenham o olhar que só um pai consegue ter, um pai e uma mãe, de encaminhar seus filhos para o melhor caminho e ver se existe a necessidade de ir para a escola ou não. Quero fazer uma revés na questão, na fala, e falar do nosso município e falar das vias públicas do nosso município. Vou começar pela região do bairro Medianeira, Santa Catarina, Medianeira, junto ao quilômetro 61, RS 122, Soprano, Tramontina. Eu quero dizer que eu estou envergonhado pela condição daquele retorno, daquela região e da má ou péssima qualidade daquela via. Estou envergonhado, eu moro no bairro Medianeira, entro, saio toda semana, todo dia, e não se vê uma alternativa de atender à demanda. A gente sabe que o governo municipal encaminhou para o DAER, ou notificou o DAER. Eu quero aqui fazer um apelo ao prefeito Pedroso, ao secretário de obras Gelson, que use da estrutura da administração municipal e faça uma obra naquela região que dure pelo menos uns 6 meses.
Porque hoje coloca cascalho, automaticamente 2 dias já não está mais, coloca terra ou aquelas tapeações, vou usar esse termo, né? E nós merecemos algo melhor. Então é um apelo que eu faço ao prefeito Pedroso e ao secretário de obras, Gelson, que faça uma obra decente naquela região. Se é incumbência, se é o dever do DAER, não importa nessa hora aqui. Nessa hora importa atender às necessidades daquela região e de mais de 5.000 veículos que passam por lá. Esta é a necessidade nesse momento. Então é fundamental que se atenda. Se é do DAER, se é do governo federal, se é de alguém, não sei. Tem que atender. Tem que criar, tem que usar aquela região como uma prioridade. Está vergonhoso para o município de Farroupilha e para todos nós que moramos aqui. Então, acho que tem que atender essa demanda aí, prefeito Pedroso. Dentro da mesma questão, rodovias ou vias públicas, a Pedro Grendene, lá próximo a Grendene, naquela região, a gente sabe que foi feito um tapa-buracos. Eu me arrisco, não sou técnico, não sou conhecedor da arte da construção de rodovias, mas foi muito mal feito. Principalmente da sinaleira sentido RS. Então tem que fazer bem feito. Só assim a gente não vai ter que, a semana que vem, gastar mais uma vez dinheiro público por uma obra mal feita. Rua Paim Filho, aqui, principalmente na região central aqui, está vergonhoso. Vergonhoso. Papa João XXIII, nem se fala. Então, temos que fazer as obras e atender às necessidades da comunidade. Os nossos impostos, os nossos quase 900 mil por dia, aonde estão sendo empregados? Parte. Qual o retorno que nós estamos dando para a comunidade? Temos que fazer o mínimo, o básico. E vou pegar uma colocação aqui do meu colega Fabiano Piccoli. O Piccoli falou, e a gente ouve toda semana na mídia, principalmente de algumas pessoas que não são candidatos, ou foram candidatos, da velha e nova política. Eu quero fazer uma pergunta para você, telespectador. O que é velha e nova política? O que é velha e nova política, colegas vereadores? Eu vou dar a minha opinião. Quase que convicto. Não existe nova e velha política. Existe boa e má política. Esta é a verdade. Existem veteranos que estão eleitos há 30 anos fazendo boa política. Em contrapartida, tem candidatos de primeiro mandato fazendo má política. Então, é uma falácia, é uma tentativa de enganar o eleitor, você que está aí nos vendo. A boa política é um dever. A má política é uma consequência de quem a gente escolhe. Então seria isso, senhor presidente. Obrigado e obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Dando continuidade ao grande expediente, então eu convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna.
Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhores vereadores, eu não ia falar essa noite, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco também, né? Eu quero cumprimentar, não sei se o Iano está aí ainda, mas sempre nosso vereador, presidente dessa casa, Iano. Também o jornal Farroupilha, o Jorge, que está aí conosco, o Zé Teodoro, da Rádio Miriam, o Leandro, da TV Serra. Um agradecimento especial, porque vocês estão sempre conosco, né? A Rádio Espaço também, o Miller. E os funcionários que estão aqui hoje da administração municipal, eu cumprimento a todos e agradeço, porque é bom que vocês estejam com a gente, né? Vocês sabem do trabalho. E eu vou começar dizendo o seguinte, eu até tinha escrito aqui, nova política, velha política. Isso aqui, estão toda hora falando, o que é velha política, nova política? A gente está por aqui disso já, de vir falar isso. E eu tinha notado aqui, existe sim uma boa política. Boa política, nada mais que isso. Quem quer trabalhar, trabalha 100% quando está na administração. E isso é importante dizer, 100%. E eu fiz esse trabalho quando estava lá dentro. E faço esse trabalho na Câmara de Vereadores. E não é só aqui na Câmara de Vereadores, senhoras e senhores que estão nos ouvindo através da internet, que a gente faz a nova política, ou a velha política. A gente faz a boa política, principalmente os vereadores, que trabalham muito, que todos os dias recebem ligações. E eu digo isso porque eu recebo ligação, não sei se é porque eu sempre acostumei assim, mas de madrugada, atendo as pessoas, muitas vezes levanto de madrugada, vou sim ao encontro de algumas pessoas que têm necessidade. No sábado, no domingo, a gente faz a boa política. Isso é fazer a boa política. A gente faz a boa política quando a gente fiscaliza também. E a gente fiscaliza sempre os atos, principalmente do Executivo. E eu quero dizer que tenho a honra sempre de ter fiscalizado aquilo que eu pude ver no ato. Porque se tu estás numa secretaria, muitas vezes, tu não tem conhecimento total da outra secretaria. E alguém que diga ao contrário, não está sendo verdadeiro. Não está sendo verdadeiro. Então eu quero dizer que agora hoje, ouvi aqui dos contratos da internet, 76 pontos, 32 pontos nas escolas. Eu sinto muito, porque as escolas necessitam. Então isso nós temos que verificar bem. Como analisar e ponderar isso? As escolas têm que ter internet. Tem que haver sim uma boa política, principalmente na educação. Quando a gente fala de cestas básicas, eu falo que o trabalho da assistência social, ele é muito complexo. E eu fiz esse trabalho. Um trabalho que a gente tem lá um cadastro único, que é o Programa Social do Governo Federal, que atende mais de 4.000 famílias. Eu digo que só no mês nós atendemos 1.500 famílias. Entre o CRAS 1 e o CRAS 2, o tempo que eu estive ali, nós atendemos mais de 90.000 famílias. E era um atendimento de tempo integral. Então eu digo que nós trabalhamos muito. A administração municipal que está aí, que hoje está, trabalha muito. Só para dizer para vocês que foi disponibilizado naquela época, esses 3 anos que estive lá, 3.361 cestas básicas. Nós
Também disponibilizamos 110 auxílios funerais, 254 auxílios natalidade. Eu não sei se isso hoje está acontecendo, porque com essa pandemia, realmente, as coisas não estão andando como deveriam andar. Até porque eu digo isso, porque eu recebo diariamente ligações de pessoas dizendo que estão com problema, que não estão recebendo as cestas básicas. Hoje, inclusive, era para mim ter ido lá no CRAS 2, que estou falando agora, nesse momento, do CRAS 2 aqui no centro, que são pessoas do 1º de maio, aqui na região, e ver o que está acontecendo, porque estão realmente necessitando. Outra coisa que eu fico triste, entristecida, é com o centro de convivência, né? Que tinha uma média de 600 atendimentos mês lá no centro de convivência. E hoje, por conta da pandemia, essas pessoas não estão indo mais lá, está fechado. Então lá tinha diversos jogos, missa, baile, enfim, coisas boas para os idosos. E hoje está fechado. Isso a gente fica triste. Fica muito triste, porque os idosos eles adoravam ir lá, né? Lá tinha laboratório de informática, eles estavam aprendendo informática, né? E muitos aprenderam muito lá. E, enfim, são coisas assim que a gente fica triste. Mas eu digo assim, ó, que agora falando em troca de telhado, que foi trocado o telhado lá no centro de convivência, todos têm telhado de vidro. Vamos falar a verdade, todos têm telhado de vidro, eu também tenho. E olha, que não sei se é pequeno também. A gente tem telhado de vidro, todos nós. Então sempre digo que atire a primeira pedra quem não tem telhado de vidro. Que atirem a primeira pedra. Mas é difícil, porque um dia ou outro acabam também tendo que responder alguma coisa. Eu também quero dizer que o Banco Social, o qual eu tive a grandeza, eu diria, a grandeza de colocar em Farroupilha esse Banco Social. Nós pensamos bem, porque as pessoas pediam, aonde que eu entrego uma geladeira? Eu tenho uma geladeira que eu comprei uma nova, eu tenho um sofá, eu tenho roupas boas, e não tinha onde deixar. Bicicleta, às vezes, e assim por diante, colchões, e não tinha onde deixar. E a gente abriu o Banco Social. Enfim, olha, eu digo que nós entregamos 130 mil donativos. Isso, pouco mais de um ano que a gente estava lá. Por quê? E eu vou dizer uma coisa, tinha roupas com etiqueta naquela época. Tinha uma pessoa que estava lá, e eu sempre vou dizer, que maravilha, foi uma pena que a gente perdeu a Aninha. Ela tinha contato direto, porque ela trabalhou em centros de compra, em lojas. Vinha lojista de Caxias do Sul, ligava para ela e pedia para ir buscar as roupas. Hoje, vou ser bem franca, as pessoas ligam para mim porque não vão buscar as roupas quando precisam. Não vão buscar. Eles dizem, eu tenho roupa para entregar, não vão buscar. Eu estou dizendo, sinceramente, eu tô falando assim, olha, sinceramente, eu não posso ir lá buscar. Eu não posso. Mas eu encaminho para o Rotary, para o Lions, né, para o CEAF, ali da Assembleia de Deus, muitas vezes encaminhei e eles foram buscar. Mas é uma pena, é um pecado, porque não adianta fazer isso de vez em quando. E tem outra coisa, é um pecado também porque as pessoas não estão sendo mais atendidas como eram. Eu não sei o que está acontecendo, eu nunca mais pisei lá. Mas eu vou ter que ir lá. Eu não ia, mas eu vou ter que ir. Nunca mais pisei. Mas eu vou começar a ir lá ver o que está acontecendo, porque não estão sendo mais, não estão tendo aquele atendimento que tinha antes. Então isso também é triste. Então eu realmente
eu quis falar agora sobre habitação também, que a gente fez um trabalho maravilhoso. Tem aqui, ó. E eu não ia falar hoje, mas pensei, vamos falar alguma coisa. Tu vê, nós 3 anos com um mínimo do orçamento era 200 mil por ano. Não tinha. Mas nós lutamos. Fomos lutadores, sinceramente. Muito lutadores, porque muitas famílias foram auxiliadas, mesmo sem orçamento. Aqueles 220 apartamentos que serão entregues no 1º de maio vão beneficiar 220 famílias. Aquilo também quase que não saía. Mas tantas idas e vindas que nós fomos para Porto Alegre, para ver como é que funcionava as coisas. Caxias do Sul, fomos a Bento, conseguimos, com a empresa, conseguiu-se fazer aqui, aprovação aqui nessa casa. Então, muita coisa boa aconteceu também, com pouco orçamento. Sempre digo isso. É necessário, com certeza. Nós temos necessidade de fazer algum loteamento, porque assim, ó, nós trabalhamos os pequenos núcleos que iríamos fazer, mas não tinha dinheiro para isso. Agora, também regularizamos tantos lugares. Regularizamos, por exemplo, a Vila Esperança, 96 lotes, através do programa Mora Legal. Foi regularizado. Foi regularizado aqui no São Roque, os 22 lotes. E assim por diante. Não, 22 lotes novos foram na Vila Esperança. No São Roque não lembro mais quanto foi, mas era bastante também, mais de 20. Então o trabalho foi feito. E tem que se fazer muito mais. Dizer que a gente tem que realmente trabalhar de mãos dadas. Não adianta eu crescer mais que os outros. E não adianta dizer que nós, o ano que vem, vamos fazer o impossível. Empresas estão vindo para Farroupilha, e muitas. Mais de 1000 empregos, ouvimos hoje o prefeito falar. Mais de 1000 empregos, que logo ali adiante, este ano ainda, nós vamos ter, mesmo com pandemia ou sem pandemia. Então o trabalho é feito, foi feito, né? E nós temos realmente que dizer que quem quer fazer, faz. Não espera acontecer. E dizer que hoje a gente está quase que chegando ao final do mês e temos que decidir algumas coisas. Todos nós aqui temos um caminho. E com certeza esse caminho poderá ser, como deve ser inclusive, né? Em caminhos diversos. Caminhos diversos. E eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui quer fazer algo que não agrade a população. Todos nós temos bons projetos, nós temos interesse de fazer o melhor. Então, com toda certeza, eu também tenho. Nunca falei aqui, mas também tenho. E tenho certeza que estou preparada para posso vir a ser prefeita da cidade, vice-prefeita ou vereadora novamente. Hoje nós somos todos pré-candidatos. Agora, eu vou dizer que não adianta só falar. Tem que se fazer. Não adianta só pensar, tem que agir. Nós temos que ter atitude. E eu fico muito feliz, porque sempre tive atitude e lealdade. E isso é que importa na vida pública. Ter lealdade. E a gente tem que saber. Porque muitas vezes, sim, a gente não consegue agradar a todos.
Mas eu quero te dizer que se eu tenho um amigo, um irmão, alguém que está do meu lado e que estou vendo que está errando, se eu tenho lealdade, eu vou tentar, de uma forma ou de outra, ajudá-lo para que ele não cometa um erro pior. Agora, eu não posso ser amiga dessa pessoa e depois virar as costas, ou deixá-lo cair. Isso não é ser leal. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Eu convido o Partido Social Democrático PSD para que faça uso da tribuna. Com a ausência do vereador Sidnei Catafesta, então ele não fará uso da tribuna. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador David Argenta. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar também a imprensa, aos meus amigos que estão aqui, o Felipe Bartelli, o Marcos Gervasoni, o Guilherme Lázari, cumprimento especial. E agradecer ao Thiago Brunet também, que me cedeu espaço. E o meu discurso agora vem também num discurso que nós fizemos no fim de semana em conjunto, né? Então, eu queria também dizer que vou, pela orientação da doutora Leonora, por mais que já tenham passado pelo vírus, que nem o exame mostrou, ficar de máscara, acho até pelo exemplo que a gente tem que dar, então respeitando o protocolo que se botou aqui na casa hoje. Então, o assunto que eu trago hoje, eu sei que os vereadores, a maioria já tem conhecimento, mas também para aprofundar com a comunidade esse assunto, é a tão falada reforma tributária estadual. No final do mês passado, o governador propôs, então, essa reforma tributária estadual, alegando que a reforma tem como princípios norteadores a simplificação, o não acúmulo e a redução da regressividade, visando modificar a estrutura tributária do Estado, através do quê? Da alteração de 3 importantes tributos, o ICMS, o IPVA e o ITCD. Então, para contextualizar esse assunto, no final de 2015, o então governador Sartori enviou para a Assembleia um projeto para aumentar as alíquotas do ICMS de combustível, telecomunicação e bebidas, de 25% para 30% e dos demais produtos de 17% para 18%. Mesmo com esse aumento dos impostos, o governador da época, então Sartori, não conseguiu equalizar as contas do Estado, apesar de ter iniciado uma grande conversa sobre a agenda de reformas. As alíquotas foram alvo e foram assunto nas eleições de 2018, em outubro de 2018, onde, na ocasião, o então candidato Eduardo Leite coloca que a prorrogação das alíquotas por mais 2 anos seria tempo suficiente para se arrumar a casa. 2 anos depois de 2018, 2020. Sendo assim aprovado, então, na Assembleia, um novo aumento de ICMS, mantendo as alíquotas vigentes até 2020, até o final deste ano. Então, todos os estudos, todos não, mas diversos estudos demonstram que os ajustes fiscais feitos pelo lado da despesa costumam ser menos danosos para a sociedade do que aqueles feitos pelo lado da receita. A gente tem que aprender a cortar a despesa. Isso porque as reduções permanentes do gasto público, quando diminuem significativamente, equilibram a receita e a despesa. Isso pode sinalizar menores impostos. Essa sinalização, ela tende a aumentar também a confiança do empresário e do consumidor, gerando um efeito muito positivo. O atual governador, então, através dessa reforma proposta, o atual governador, então, propôs reformas para cortar gastos, também é verdade, que deixou temas importantes de lado. A reforma administrativa só mexeu nas carreiras dos professores e dos policiais. Só mexeu na carreira dos professores e dos policiais, deixando de fora todo o alto escalão do Poder Executivo. A gente discutiu meses atrás aqui o aumento da direção do Banrisul, o aumento de salário estratosférico. E também lembramos aqui um discurso que fiz sobre a concessão aos procuradores do Estado do pagamento dos honorários de sucumbência. Outro
aumento significativo aos cofres públicos que passaram despercebidos pelo governador. Essa proposta unilateral, somente no Rio Grande do Sul, que é o que está sendo proposto, então, no caso, a nossa reforma estadual, vai encarecer o custo de vida de todo gaúcho, significativamente. Vai retirar a competitividade dos negócios, sem que haja uma equalização nacional e uma redistribuição equânime da carga tributária. Quando eu vejo os colegas falando que Farroupilha, sim, recebe muitas empresas, todo ano empresas vêm para cá, até pela questão estratégica da posição geográfica de Farroupilha, isso pode estar sendo ameaçado, não só Farroupilha, como todo o Estado, se nós perder a competitividade com os demais estados. Quantas empresas hoje já se mudam para Santa Catarina, para o Paraguai, e a gente cada vez perde, perde e perde. Os cálculos apresentados pela Fazenda consideram um aumento de mais de 700 milhões, Sense, na arrecadação do IPVA. Se eu descobrisse e soubesse que isso ia ser transferido para as estradas aqui, de repente até seria bom. Mas tenho certeza que nós vamos estar falando desses buracos daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5. É tudo para pagar o furo. Não é o buraco da estrada, é o furo da máquina pública. No meio da maior crise econômica do século, o aumento da alíquota e a cobrança sobre veículos que antes não pagavam. Com certeza vai elevar consideravelmente a inadimplência, prejudicando as famílias mais pobres, que é quem tem os carros mais antigos, geralmente. Eu trouxe um slide ali para mostrar até para a comunidade a pujança desses aumentos. Não sei se dá para ver bem ali, mas são aumentos significativos no ICMS da cesta básica de alimentos, na cesta básica de medicamentos, sendo quase 150% o aumento desse ICMS. Ali alguns pontos básicos, a lista é muito maior: carne, erva mate, transporte municipal, intermunicipal, refeições, vinho, refrigerante, aguardente, gás de cozinha, o diesel. Isso vai trazer um impacto destruidor para a nossa economia. Destruidor. O apelo aqui ele é para nós tentar mobilizar os nossos deputados que ainda vão votar, vão discutir esse assunto, porque a gente pode estar botando o futuro do Rio Grande do Sul no ralo, se aprovado esse aumento gigante nos impostos. Então, até trouxe o exemplo do feijão e do arroz, que de 7% passa a ser 17% o ICMS, da farinha, dos peixes, das carnes, das frutas, por exemplo, que o imposto de ICMS era 0%, passa a ser 17%. Pega todo mundo, mas geralmente pega mais quem menos tem. Então, finalizando, o povo não pode pagar a conta dessas administrações irresponsáveis. E digo dessas porque são muitas. Que não conseguiram cortar da própria carne, e o governador Eduardo Leite tem sido mais um que não cortou nada da própria carne, bem dizer. Bem pelo contrário, como já citado. Então, os ajustes fiscais devem ser de maneira responsável, ou seja, reduzindo as despesas. E a gente tem que agora, cidadão, gaúcho, farroupilhense, brigar, porque chega de botar a mão só no bolso do povo para pagar essas contas. Não dá mais para aguentar, e é hora, sim, de buscar uma união entre os partidos, união entre os cidadãos, para que a gente diminua esse impacto que já é gigante. A gente já falava que o pessoal ia emplacar carro em Santa Catarina, vai aumentar o IPVA de 3 para 3,5%, o pessoal tende a emplacar ainda mais carros em Santa Catarina e parte desse recurso que viria para o município não vai vir. Então, é um perde-perde, o município vai ser afetado também. Transportadora, bom. E a gente tem que dar uma resposta enérgica nisso. Eu sei que a gente já fez uma moção de repúdio a essa reforma, proposta pelo vereador Sidnei Catafesta, e a gente agora tem que se dedicar a esse assunto também, tanto quanto a pandemia, porque esse vai matar nós a longo prazo. A pandemia pode nos matar amanhã, ou seja, é muito importante, mas esse tema pode sim nos matar a longo prazo. Eu queria também, só para finalizar minha fala, falar sobre a nova e velha política, Jorge,
Eu gostei da tua fala ali, concordo. Eu acho que a velha política e a nova política ela não é relacionada à idade, né? Jamais vai ser. Mas eu ainda acho que existe sim a velha e a nova política. Eu acredito na boa e na má, mas na minha visão pessoal, a velha política, ela é a política do favor, a política do eu te ajudo, tu me ajuda, é a política que pensa no indivíduo e não no todo. E a nova política, ela tem que ser uma política que pense para o todo. E quando a gente diz para o todo, é muito difícil ter um projeto para todos, mas que pegue a comunidade de forma geral, pegue o maior número de pessoas beneficiadas. Não é uma carga de brita, uma cesta básica que vai mudar a vida da pessoa. É uma política pública para todos. E essa tende a ser a nova política. Uma política que traz emprego para o município, uma política que pensa na comunidade. E isso, tenho certeza que muitos projetos foram pensados dessa forma e vão dar resultado aí na frente. Eu vou ceder uma parte ao vereador Fabiano. Uma parte ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado pela parte, vereador David. E essa reforma tributária, ela está muito pomposa. Não sei se os colegas vereadores receberam a apresentação que o governo do estado disponibilizou, que está, de uma forma, tentando sensibilizar os deputados. Ela está muito pomposa. O que vai acontecer, que nem você falou, quem vai pagar a conta é o contribuinte. No nosso caso, por exemplo, a produção de tomates, hoje nós somos isentos, que é a hortifruti. Vai para 17%, 7, 12 e 17. Quem que vai arcar com essa conta? Nós vamos acrescentar o ICM no custo, né, no preço de venda. Então nós vamos estar repassando. O que vai gerar isso? Vai gerar inflação, vai diminuir o poder aquisitivo da população, porque o salário não vai aumentar 17%. Então nós vamos estar diminuindo o poder de consumo e, além de tudo, tem toda uma cadeia do agronegócio ligado à horti, aos ovos, à cadeia do leite, que é ração, é insumos. Então é o PIB do Rio Grande do Sul, uma grande parte do PIB do Rio Grande do Sul que vai ser impactada. E tem empresas do segmento que já estão de mudanças para Santa Catarina. E é muito sério essa questão, muito séria mesmo, só que em função da pandemia ela não está recebendo a devida atenção da própria população, porque a nossa preocupação está virada para outra questão. Então é muito bom, muito interessante trazer para o debate essa questão. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição. Então, eu ia falar no pequeno expediente, mas já vou aproveitar também. Eu tenho recebido uma série de demandas próxima ao residencial Farroupilha, de uma invasão numa área pública, recentemente, para festa. Um galpãozinho, onde já no momento não se pode fazer festa, quem dirá agora, e ainda de uma invasão de área pública. Eu sei que o pessoal já fez a denúncia para a prefeitura, mas eles estão esperando uma resposta mais rápida da prefeitura. Então, como líder de governo, Fabiano, eu lhe passo esse pedido de darem uma atenção, porque o pessoal tem se reunido nesse local, através de um quiosquezinho que foi feito para fazer evento quase que todas as noites, e não é o pessoal do residencial Farroupilha, tem incomodado os moradores, e ainda eles construíram isso sobre a área pública. Então, é um pedido que faço, já que também recebi no fim de semana diversas reclamações do assunto, e o pessoal está com um pouco até de medo de repente se manifestar lá no local. Era isso, senhor presidente, obrigado. Sim, uma parte para o vereador Arielso. Uma parte ao vereador Arielso Arcel. Obrigado pela parte, vereador. Somente para contribuir, eu acho que a questão aí do governo do estado, nós temos que cuidar com a política do bode, né? Porque o governo do estado colocou toda essa parafernália de coisas e mostrou para os deputados, e logo ali na frente ele vai tirar algumas coisas, e o que nós temos que pressionar os nossos deputados é que não adianta tirar algumas, porque eu quero dar 20% de aumento, mas eu digo que eu vou aumentar 80%. Aí os deputados começam a negociar, então vamos chegar só a 20%, e aí passa. Então a política tira o bode da sala, que daí não fede mais, mas o resto vai ficar, e aí dá o aumento mesmo. Eu acho que essa política do velho e do novo, o senhor comentou, a política de trazer emprego. Não, a política de trazer emprego ela não é nova. A política de trazer emprego é desde a época da criação do Distrito Industrial, em 1969, por exemplo.
né, com o prefeito Avelino Majone. Agora, eu acredito sim na política que não é o do individual, é a política do coletivo, acho que sim. Agora, não tem nada a ver, eu acho que aquilo que o vereador Jorge quis dizer é a questão da idade da pessoa, sim ou não, porque eu me considero novo, mas tenho uma trajetória política de vários anos, né? São quase 28 anos aí. Então, acho que tem diferença, sim, a política agora e de antes, mas não são as pessoas, são as ideias que vão fazer as diferenças, né? E por isso que a cada tempo se muda os comandantes do município. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição. Exatamente, a ideia na época, trazer um distrito industrial, sem dúvida, era um projeto da nova política, era uma coisa nova, só que isso tem que evoluir. A ideia que eu quis passar, vereador Arielson, era de pensar no coletivo, né? Pensar no coletivo. Acho que essa é a diferença da política nova para a política velha. E a velha não é de pessoais da antiga, bem pelo contrário. Concordo com o vereador Sensi que não é questão de idade, é questão de pensamento. Obrigado. Obrigado, vereador David Argenta. Agora eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente nessa casa, já citado. Eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas aqui, vários assuntos. Esse é um assunto polêmico também, vereador David, e eu acho que a gente, na verdade, assim, isso é um assunto que parece que não compete ao município, mas eu não concordo, né? Porque a gente está discutindo, o nosso estado é formado em municípios, é um assunto que deve sim estar nos nossos municípios para que a gente possa pressionar nossos deputados. No Pioneiro, tá lá, há cerca de um ano a Prefeitura de Farroupilha assinou um contrato com a empresa paulista Gigacom. Foi o assunto, eu estava trazendo esse assunto hoje, que foi o assunto que foi comentado pelo vereador Fabiano André Piccoli. Tá? Isso já foi comentado na imprensa também. E está lá no jornal, naquele dia eu falei, eram 13,4 milhões de reais. 13,4 milhões de reais. Para quê? Para fornecer internet para escolas, unidade de saúde. Prefeitura, acredito que até a Câmara de Vereadores está dentro desse pacote. Mas o que importa para nós é o número, 76 pontos. 76 pontos de internet, 4 anos. Isso dá, pessoal, pasmem, tá? Se dividir pelos 48 meses, dividir pelos 76 pontos, isso dá R$ 3.673 por mês de fibra ótica. R$ 3.673 por mês de fibra ótica. Alguém perguntou, Tato, é contra investimento na área da educação? Não, eu sou contra esse tipo de investimento. Peguei aqui, abri o celular só para descargo de consciência. Apareceu, oi, fibra ótica, 400 megas. Aqui no plano de Farroupilha, 100 megas, tá? Mínimo de 100 megas. Aqui, 400 megas, instalação gratuita. R$ 149. R$ 149, 400 megas. R$ 3.673, 100 megas. Na verdade, aqui já inclui a instalação porque é o preço total, né? Mas como que a instalação aqui é gratuita, interessante que o prefeito municipal de Farroupilha, na reportagem também que ele isso está no Pioneiro também, diz o seguinte: saí com um processo Mandrake, capitaneado por grupos de jovens aventureiros políticos da cidade, com muito pobre, um intelecto muito pobre no meu ponto de vista. Se o intelecto que não é pobre é o do senhor ex-prefeito, eu fico contente que não tenhamos esse tipo de intelecto na cidade mais. Ele está agora numa cidade de 13.500 habitantes. O contrato de fornecimento para 76 pontos é equivalente, ele dá R$ 1.000 para cada pessoa daquela cidade. Ele chegar com R$ 1.000, ele consegue com esse contrato para 4 anos de internet, para 76 pontos, dá R$ 1.000 para cada habitante de Feliz, aonde ele está trabalhando.
Eu fico contente em não ter intelecto se eu não concordo com uma coisa desse tipo. Fico contente de ser alguém desprovido de intelectualidade por não aceitar que Farroupilha pague R$ 3.673 por cada ponto de internet. Tem mais 6 câmeras de filmadoras, tá? Para cada colégio que ia filmar. Então, é um absurdo isso. Essa empresa agora está processando, claro, né? Vai querer ganhar a parte do contrato, porque nessas idas e vindas ele chegou ali dentro, atropelou e assinou o contrato. Agora está cobrando R$ 2,5 milhões. Se eu dividir por 70 pontos, quer dizer que ela está cobrando R$ 32.894. Mas lá pediram lá, na minha sogra, lá no interior, R$ 800 para levar até lá a fibra ótica. Ela está cobrando 32 mil, disse que está tudo pronto, era só começar a trabalhar e fornecer a internet. Era só começar porque está tudo pronto, então eu estou cobrando um custo de 2 milhões por ter implantado. 2,5 milhões, obrigado, vereador. Então ela está cobrando R$ 32.894 por cada ponto, porque ela instalou, é só ocupar. E se eu não tiver intelecto, por isso que eu não aceito isso, estou bem contente em não ter intelecto. Fico muito contente em não ter intelecto se eu não compactuo com isso. Não tem como aprovar esse tipo de... Se de repente o dinheiro, para ele, é uma coisa muito fácil de se conseguir, isso não é para a grande maioria das pessoas. Para mim nunca foi e não é. Por exemplo, essa instalação de um ponto, 32.800, para mim isso é muito dinheiro. Se de repente, nas contas do prefeito, no mundo utópico dele lá, isso não for, para mim, nesse mundo real, para mim isso é bastante dinheiro. Bastante mesmo. Quando mandaram aqui o valor dessa internet, eu achei que iam lançar um satélite, né? Vamos botar um satélite em órbita, eu acho, com esse valor, por isso que é tão caro, né? Depois eles conseguem vender a internet para outro com o satélite geoestacionário, aí a gente pode vender para o Brasil inteiro. Foi isso que eu pensei que tivesse acontecido, mas não tem satélite, não é a Gigacom que fornece. Vereador David, retornando ao teu assunto, eu acho que extremamente pertinente, porque para mim o que o nosso governador está fazendo, isso é atitude burra, isso é dar o tiro no pé, isso é como a gente falava lá, carpir o dedo. Bem carpir o dedo. Por quê? A gente já sabe notícia antes desse novo pacote, e o pacote do leite foi muito interessante, porque assim, ele botava lá, em uma reportagem que eu vi, vai ser melhor para a sociedade, vai flexibilizar, vai dar um monte de coisa bacana. E embaixo escrevia assim, se não fizermos esse pacote, vamos sucatear educação, saúde, segurança. Se tu vai sucatear, se não faz o pacote, quer dizer que o pacote tu quer dinheiro. Tu quer dinheiro e tu vai tirar dinheiro de quem? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o dinheiro para poder sustentar isso aí. E daí vem essa questão, vereador, que eu concordo. Tu tem que cortar a despesa, pelo amor de Deus. E até o fato de se aumentar tributos, e junto com isso, se fosse aumentar o salário junto com isso só causaria o quê? Só causaria inflação, isso desvaloriza. Então, isso é uma medida que vai afastar, já antes dessas novas taxas que a gente tem aqui, a gente já sabe de um monte de empresas que simplesmente, em vez de vir para o Rio Grande do Sul, ficam em Santa Catarina. Ou saem do Rio Grande do Sul e vão para Santa Catarina. Antes disso, já tinha esse fluxo saindo do Rio Grande do Sul. E sem pensar que, pensando numa questão logística, se eu estou vindo para me instalar aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, falando de maneira logística, a não ser que meu produto seja específico aqui para o Rio Grande do Sul, uma questão logística é a vantagem de estar em Santa Catarina. E todas essas diferenças de impostos, eu já nem venho para cá, poderia até querer vir para cá, mas nem venho, já paro no meio da estrada, e se eu estou aqui, eu penso em sair para lá. É isso que as empresas pensam, elas vão analisar isso financeiramente. Nós vamos estar produzindo cada vez menos, vamos estar afugentando cada vez mais as empresas, e assim, isso não é uma solução, isso é paliativo, isso aí é um remédio amargo que dá, que se fosse salvar a pessoa ainda vai, mas é um remédio amargo que só vem
a debilitar mais o Estado. Pelo amor de Deus. Ele disse que em 2 anos ele continuaria com aquelas taxas de alíquota de cobrança, né? Depois ele viria com um pacote novo, né? Ele veio. Com o pacote novo ele veio. Mas de aumentos aí. Então, eu gostaria aqui também de deixar registrado que os meus colegas de partido, o vereador Tadeu, o vereador Kiko, eles não estão aqui por causa desse momento, na pandemia, estão no grupo de risco e preferiram não vir aqui por uma questão de segurança, de saúde. Então, deixo aqui registrado, senhor presidente, que eles não comparecem em função disso. O senhor sabe da cidade, eles estão sempre aqui na Câmara de Vereadores. O vereador Kiko, se ele não vem, ele fica até eufórico lá. Então, senhor vereador, senhor presidente e vereador, e nessa noite seria isso que eu teria a falar a respeito disso, e dizendo que essa política que se comenta entre velha política e nova política, eu acho que é uma política que está baseada bastante na questão de atitudes, né? A gente tem hoje em dia uma perspectiva, eu digo, de uma política nova que está voltada na questão de uma transparência, uma questão de participação popular, há uma questão de que algumas ideias que a gente sabe que antigamente realmente não funcionaram, não podem continuar sendo implantadas nesse momento. A política nova, para mim, é aquela análise daquela política que a gente conhece que não funcionou, que ela é nojenta até, de certa forma. Aquela política hedionda, que a gente sabe que sempre existiu, isso é nova política. É aqueles aspectos horríveis daquela política simplesmente não pertencem mais a esse momento. E essa política nova é uma política de transparência, ela precisa ser transparente. Muito importante na política nova é a inserção da sociedade. Essa política nova só se faz se a sociedade também se inserindo nesse contexto. Se a sociedade não se inserir nisso, se ela não quiser participar, é difícil também. Porque eles precisam estar entendendo esse processo, eles precisam estar entendendo quais são as verdadeiras informações que se tem dentro dessa política. Até porque senão aparece uma tal de uma política nova, que é uma política de mídia, de fake news, de diz-que-me-diz-que, que é muito perigosa também. Então, a população inserida nesse processo começa a ter mais análise, consegue analisar isso de maneira mais criteriosa, e isso é positivo. É aí que a gente tem uma nova política, minha opinião. Isso não é uma definição científica, é uma maneira que eu penso, né? Depende cientificamente, alguém vai me dizer que é diferente, mas é o que eu penso. Senhor presidente, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.